Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de economia brasileira, especificamente sobre o governo JK e também o plano de metas. Hoje nós vamos estar mais interessados em algumas questões mais estruturais relacionadas ao plano de metas, como por exemplo seu financiamento e suas consequências, né, para os desequilíbrios macroeconômicos que vão caracterizar o período pós plano de metas. Então, naquela primeira aula, na primeira aula que nós tivemos sobre, né, o plano de metas, nós focamos mais na estrutura do plano em si e também nos resultados que foi obtido por meio dele. Mas hoje a gente vai estar relacionado a questões mais amplas, como a questão de financiamento. A aula de hoje vai estar relacionada a questões mais amplas, como o financiamento e também suas consequências, né, para a economia brasileira, né, além daqueles resultados ali concretos que nós estudamos naquela oportunidade. Então, vamos lá. Bom, a primeira questão que nós vamos tratar aqui são as chamadas condições de financiamento, que era como estava sustentado, né, o plano de metas. Então, nós observamos lá que ele teve resultados bastante impressionantes. Então, nós fizemos uma descrição, né, de alguns resultados setoriais. Nós observamos que tinha um enorme crescimento dos setores, né? Então, especialmente setores industriais, né? Além disso, a economia brasileira como um todo registrou taxas de crescimento bastante alta, né, para seus padrões, né? Essas taxas, né, de crescimento, elas só vão ser repetidas no período do milagre econômico que vai vir mais à frente, que nós ainda vamos estudar. Então, mas de modo geral, aquele período, o período da década de 50, especialmente da segunda metade da década de 50, que é o período do plano de metas, caracteriza-se por um elevado crescimento. Isso teve, né, diversas consequências, né? Então, a economia brasileira, ela foi, né, evoluindo e se tornou uma economia, né, com uma base industrial mais considerável, com uma base industrial mais sólida, uma vez que esse era o objetivo, né, do plano de metas. E aí, né, tem algumas questões, né, que nós devemos tratar quando nós consideramos a questão do financiamento. Então, esse intenso crescimento econômico ele não saiu de graça, né? Ele teve um pesado, né, efeito em termos, por exemplo, de emissão de moedas e de endividamento da economia brasileira, né? Aqui nós estamos considerando o endividamento tanto interno quanto o endividamento externo. Então, esse esse período, né, de crescimento, ele ocorre principalmente a cargo, né, do endividamento do país, tanto interno quanto externo, como eu falei. Uma outra questão que é importante aqui no contexto do plano de metas é o chamado financiamento inflacionário. Esse financiamento inflacionário ele estava relacionado especialmente à chamada emissão de moeda, né, que é um recurso, né, que foi utilizado em alguns governos e simplesmente se emitia moeda para financiar os gastos correntes do governo. O problema desse financiamento é que ele gera uma pressão inflacionária muito alta. Aqui vocês encontram, né, uma frase, né, que resume um pouco o espírito do Juscelino Kubitschek em si e também do que representou o plano de metas para a economia brasileira. Então, essa frase que vocês estão observando aqui, ela foi, né, dita pelo Altran Dourado, que era o chefe de comunicações, né, do próprio governo de Juscelino Kubitschek, né? Então ele era um assessor, o assessor de comunicação da presidência no período do Juscelino. Então ele disse o seguinte, ele disse, ó, o Juscelino queria tudo o que sonhava, mas não queria pagar preço algum por esse sonho. Ou seja, o plano de metas, ele de fato representou uma ação muito ambiciosa, né, da economia brasileira, um passo muito ambicioso da economia brasileira. Ele, ao se transformar rapidamente em uma economia de uma base mais agrária, né, como a gente
estava acostumado a estudar, né? Então estudou todas essas fases agrícolas, né? Esses ciclos agrícolas da economia brasileira e se transformou rapidamente em uma economia com uma base industrial mais desenvolvida. No entanto, esse passo, como está descrito aqui, né, teve a sua parte negativa, né, que era exatamente o endividamento, a emissão de moeda, né, que era o financiamento inflacionário, e também os desequilíbrios que vão se decorrer, né, desse processo. Então, essa frase aqui resume um pouco o espírito, né, do plano de metas e do próprio Celino. É, Sobre o texto, né, que nós estamos usando, o texto que nós usamos, ele é aberto com essa frase aqui. Então, o link para ele vai estar, né, na descrição. Bom, então, no caso, dando sequência, né, esse alto crescimento econômico, né, e também essas consequências do processo de financiamento, da estrutura, né, de financiamento, como foi dito, impactou pesadamente a inflação e o déficit público. E esses dois fatos aqui, esses dois elementos, inflação e déficit público, eles vão ser os principais desequilíbrios, né, macroeconômicos gerados, né, dentro do contexto do plano de metas. Então, por exemplo, é, a taxa de inflação, como está descrito aqui, entre 1957 e 1958 saltou de 7%, né, que para os padrões da época era uma taxa de inflação relativamente baixa, para 24%, né? Ou seja, você teve um crescimento bastante acelerado da taxa de inflação. Isso foi, dentre outras coisas, uma consequência do chamado financiamento inflacionário, que era exatamente a emissão de moeda. E esse financiamento, essa emissão de moeda, era feita, né, para atender às prioridades do desenvolvimento, né? Ou seja, como você tinha ali como um objetivo a promoção do desenvolvimento do país, você precisava, né, de um certo aporte em termos de financiamento para, para sustentar esse crescimento, né, para sustentar esse desenvolvimento. E aí, as formas de financiamento que foram estabelecidas na época, especialmente a emissão de moedas, se traduzia aqui nessa aceleração da inflação. Então, vocês percebem aqui que num curto espaço de tempo, a inflação já dá, né, um salto bastante interessante. Bom, mas esses desequilíbrios, eles não passaram desapercebidos dentro da estrutura do plano de metas, né? Houve ali algumas tentativas, né, de controle desses desequilíbrios. Então, o principal, né, a principal resposta do governo JK a esses desequilíbrios, especialmente a inflação e o déficit público, estava condicionado no que foi chamado de Plano de Estabilização Monetária, né, que era chamado de PEN na época. Então, um Plano de Estabilização Monetária. Então, esse plano ele consistia numa tentativa de dar alguma resposta a esses desequilíbrios, déficit público e inflação, que estavam se tornando cada vez mais graves na economia brasileira. E aí agora, né, a partir daqui, nós vamos estudar um pouco mais qual era a proposta, né, da PEN, né, do PEN, perdão, né, do Plano de Estabilização Monetária, né, quais serão seus resultados em termos efetivos, né? Então, primeiro, em relação às origens, né, desse plano, eles eram uma consequência de uma tentativa, né, do governo de tomar empréstimos em um banco americano, que é esse banco aqui, o Export Import Bank, né, que era um banco dos Estados Unidos. Esse banco ele fez uma série de exigências, né, ao Brasil para conceder o empréstimo que o Brasil estava solicitando. E essas exigências, essas orientações, né, como ele chamava, estavam relacionadas exatamente à promoção da estabilidade da economia brasileira, né, com o controle da inflação e do déficit público, né? E esse banco ele fez essas exigências baseadas exatamente nos critérios do Fundo Monetário Internacional. Então, o plano, né,
de estabilização monetária consistiu basicamente em pegar essas orientações, né, e editá-las em um plano, né, econômico. A ideia era, né, né, à medida que à medida que se fazia frente, né, aos desequilíbrios, ou seja, que você dava uma resposta aos desequilíbrios, você também recuperar a confiança, né, do Brasil em relação ao sistema financeiro internacional, né? Que o sistema financeiro internacional recuperasse a confiança que tinha na credibilidade e na solidez da economia brasileira. Então, a ideia, né, era seguir por esse caminho e a passar a adotar uma série de regulações, né, uma série de orientações que eram exigidas pelas agências de financiamento, né, bancos, né, o sistema financeiro internacional de modo geral. E assim, você não só, você, ao mesmo tempo que promovia a estabilização, você também promovia essa confiança, né? Só que o problema é que, no caso do Plano de Estabilização Monetária, o PEN, né, especificamente, ele vai encontrar uma forte resistência, né, política, porque você tinha um período de intenso crescimento da economia brasileira. Então as pessoas não estavam dispostas a abrir mão, né, desse intenso crescimento. Havia um custo político muito grande por isso, né? Para isso, perdão. E aí, uma outra questão que sempre se colocava era da influência dessas instituições, né, desses bancos internacionais como o Export-Import aqui e o próprio Fundo Monetário Internacional sobre a determinação da economia, da determinação da política econômica brasileira. Existem umas discussões em relação à questão de autonomia, enfim. Esse cenário aqui era um cenário assim, bastante polêmico, vamos dizer assim. E de fato, né, você vai ter uma enorme resistência a, ao plano, né? Bom, e aí, né, mesmo assim, o PEN ele é implementado, né? Então, o governo, mesmo com uma forte resistência do Congresso e também de algumas instituições, né, do Brasil, mesmo assim, ele consegue, né, de fato, né, colocar em prática o plano de ação econômica, né? Uma, uma coisa interessante, né, era em relação ao que esse plano previa em termos concretos, né? Então, que eram as medidas que estavam contidas nele. Essas medidas elas estavam concentradas, né, no controle dos gastos públicos, né, e também do crédito. O crédito aqui no, no caso no contexto aqui do PEN, ele merece uma atenção especial porque esse período do final dos anos 50, né, a segunda metade dos anos 50, é um período de intensa elevação do crédito. E no caso do Brasil especificamente, uma instituição era muito importante nessa questão, que era o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil ele foi uma instituição que se opôs à adoção do PEN, exatamente porque o banco não queria, né, criar alguma medida para a contenção do crédito. Ele não queria cortar o financiamento para o capital de giro das indústrias. Então, essa questão, essa divergência entre o Banco do Brasil, né, e a orientação da política econômica, né, do governo aqui no âmbito do plano de estabilização, também vai ser um ponto bastante sensível aqui, né? Porque um dos objetivos do PEN era exatamente a contenção do crédito que se chocava com os interesses do Banco do Brasil. Uma outra questão era a moderação dos ajustes salariais. Isso aqui tem diversas implicações sociais e também políticas aqui no contexto do governo JK. Então, que era um governo que tinha a sua base, a sua estrutura assentada exatamente no movimento trabalhista. Então, os movimentos trabalhistas eram muito importantes aqui no contexto do, do Juscelino Kubitschek, né? Então, isso vai também ter um efeito importante em termos políticos para o governo, né? E depois para a sucessão presidencial que vai se dar depois, né?
Além disso, o PEN também previa uma reforma do sistema, né, de taxas múltiplas de câmbio. Então, esses esquemas de taxas múltiplas de câmbio foram bastante importantes no passado, né? Então, nós vimos muitas coisas relacionadas a isso, né? Então, que o governo utilizava essas taxas múltiplas de câmbio para diversos interesses em termos de sua política econômica, mas esse sistema era bastante criticado fora do Brasil, né, por essas agências, né, de financiamento. Né? Então, a ideia era a promoção de uma taxa de câmbio comercial única, né? Um sistema parecido com o que nós temos hoje. Então, a ideia é promover algumas reformas, né, em termos né, dessas taxas de câmbio aqui no Brasil, que estava dentro dessa esteira de exigências dessas instituições financeiras internacionais. Né? Uma outra questão que ainda estava prevista no plano era a questão das compras de café, né, que ainda estavam presentes, né, aqui no governo JK. Né? Nós estamos falando aqui já do final dos anos, né, da segunda metade dos anos 50, né, e já num ciclo mais industrializante, mas a economia cafeeira, né, o setor cafeeiro ainda tinha muita influência, né, no governo. Né? E aí você ainda tinha planos, por exemplo, de compra, né, do café. E aí esse plano, o PEN, né, o plano de estabilização previa o fim dessas compras. Então, aqui descreve as linhas gerais, de atuação, vamos dizer assim, que estavam previstas no PEN. Bom, e aí como foi dito antes, né, esse plano ele recebeu críticas muito intensas, né, tanto do Congresso quanto de algumas entidades nacionais. E aqui a gente coloca como exemplo o Banco do Brasil, uma vez que o plano previa a redução, né, do crédito, né, com a contenção do crédito, e isso se chocava com alguns interesses, né, do sistema bancário, especialmente aqui do Banco do Brasil. Então, você tinha aqui uma forte resistência, né, à implementação, né, desse plano. Isso é importante para entender os resultados, né, do plano, porque você vai observar que ele não vai ter resultados tão concretos, uma vez que, mesmo ele tendo sido implementado, o governo, mesmo com todas essas críticas, ele consegue, né, implementar o, o plano, mas os resultados não vão ser tão concretos, né? E isso vai fazer com que o governo abandone a ideia de estabilização da economia brasileira logo depois, porque o custo político disso aqui era muito grande, né? Em virtude dessa forte resistência que o plano que o plano teve, perdão. Mas aí, é, o mesmo a cargo de todas essas críticas, o governo consegue de fato, né, implementar o plano de estabilização, mas como foi dito, ele não vai obter um sucesso tão grande em virtude dessas críticas, né, que ele recebe. E aí você teve uma série de medidas anunciadas, como por exemplo a diminuição, né, uma que teve um impacto importante, foi a diminuição dos subsídios às importações de trigo e gasolina. Né? Na época, o Brasil não tinha, né, uma suficiência em petróleo e também a produção de trigo ainda era muito escassa. Então, o Brasil dependia de importações desses dois bens, né, tanto trigo quanto gasolina. Esses subsídios ajudavam a baratear o preço, né, dos derivados de trigo e também, né, da gasolina. Quando o governo retira esses subsídios, você obviamente vai ter um impacto imediato no custo de vida, né? Uma vez que, né, você vai ter um choque ali dos preços, um choque interno, né, dos preços do trigo e da gasolina, e aí você vai ter um aumento muito grande, né, desses dois bens, e você vai ter ali um impacto no custo de vida, né, da população. Isso é muito ruim em termos né, é, em termos políticos, né, para o governo, porque você vai, ao impactar o custo de vida, né, você vai ter ali uma certa, um, um certo desânimo, né, da população, uma certa descrença da população em relação à política econômica daquele governo.
Bom, aí, mas nesse caso, né, essas críticas, né, eles vão se tornando cada vez mais intensos, esses debates que vai ocorrendo, essa oposição política vai se tornando cada vez mais forte. E aí, nesse caso, né, no, no primeiro semestre, né, de 1959, aqui no finalzinho, né, dos anos 50, o governo Juscelino Kubitschek ele vai romper as negociações com o Fundo Monetário Internacional e isso também vai causar uma ruptura no próprio andamento, né, do plano de estabilização. Uma vez que o governo estava fazendo esses planos de estabilização exatamente para poder ganhar a confiança dessas instituições financeiras. Uma vez que o governo rompe as negociações com o Fundo Monetário Internacional, não tem sentido se promover um plano de estabilização, né? Então, é, a ruptura, né, com as negociações do FMI também significava que o governo iria abandonar qualquer tentativa de estabilização, né, da economia brasileira. Ou seja, o governo ele iria focar no crescimento. Então, nessa dicotomia de promover a estabilidade ou promover o crescimento econômico, aqui o governo Juscelino Kubitschek claramente opta pela manutenção, né, do crescimento, ou seja, ele opta por manter, né, políticas que promovem o crescimento econômico em detrimento das políticas que promoviam a estabilização. Bom, nesse caso, né, o, com o abandono, né, do plano de estabilização, o governo preservava o próprio plano de metas, né? Ou seja, você tinha uma continuidade, né, do plano de metas, né? Então, o governo opta por manter políticas que promovam o crescimento econômico. Só que, por um outro lado, uma vez que se abandona a proposta de estabilização, você vai ter os desequilíbrios se ampliando. Então, aqueles desequilíbrios que nós começamos a estudar no começo, né, que nós estudamos lá no início, né, inflação, déficit público, eles vão se tornando cada vez mais graves, né? Então, você de um lado vai ter um crescimento econômico maior, né, cuja proposta estava prevista no plano de metas, mas em compensação você vai ter uma aceleração dos desequilíbrios. Assim, né, o governo Juscelino Kubitschek ele vai deixar, né, para seus sucessores um quadro de deterioração, né, dos indicadores macroeconômicos. Isso vai ser muito, mas muito importante, não só para a economia brasileira em si, mas também para a política brasileira, uma vez que as eleições, né, de sucessão do Juscelino Kubitschek, elas vão ter um debate bastante intenso, né? E aí isso vai acabar tendo outras consequências, né, muito mais profundas, né, na economia brasileira e também na política brasileira, inclusive levando, né, ao golpe militar em 64. Né? Isso nós vamos estudar mais na frente, né, à medida que nós formos avançando aqui nos nossos estudos. Mas essa questão aqui, né, é bastante importante vocês guardar essa informação, é bastante importante vocês guardarem na memória, né, uma vez que esses desequilíbrios eles vão ter um impacto importante na eleição e, consequentemente, no golpe, né, militar de 64. Então, para vocês observarem que essas consequências aqui elas vão muito mais além, né, dos resultados econômicos, né, da política econômica do país. Elas também vão ter alguns impactos, né, em outros segmentos, né, da sociedade, né? Bom, aqui nós temos então um apanhado, né, um resumo do que representava esses desequilíbrios. Então, por exemplo, né, entre 1956 e 1960, as exportações, né, do Brasil elas caem cerca de 15%, né? Aqui tem algumas consequências, né? Isso vai ter algumas consequências na entrada, né, de divisas, o que vai aí também se refletir na dívida externa e na capacidade de importação. E também esse resultado reflete as escolhas, né, da economia brasileira.
uma vez que ela opta por um modelo de industrialização fechado, ou seja, ela opta por um modelo que não privilegia as exportações. E aí, né, e isso vai traduzindo nessa queda sistemática, né, das exportações brasileiras. Uma outra questão é o nível de endividamento. Então, por exemplo, a dívida externa líquida, ela aumenta cerca de 50% e ela chega ao patamar de 3,4 bilhões, né, de dólares. Uma coisa interessante é que esse patamar aqui não parece alto quando se compara com a dívida brasileira hoje, né? Mas 3,4 bilhões de dólares naquela época era uma soma, né, bastante elevada, né? Só para vocês terem uma ideia, né, ter uma base de comparação. Então, esse valor aqui, quando você, né, para aquele período, era um valor, né, bastante alto, né? Então, você tem um aumento bastante intenso, né, do nível de endividamento, né? O déficit público, né, que era um outro indicador de desequilíbrio macroeconômico, eles giravam em torno de um terço das receitas, né, totais. Aqui nós estamos falando do déficit público da União, né, do governo federal. Então, as origens desse desequilíbrio a gente já sabe, né, estava relacionado aos objetivos do plano de metas. Então, você tinha ali um, um programa que visava, né, várias obras públicas, né? E essas obras, elas obviamente, né, expandiam eh, o gasto do governo. Então, por exemplo, dentre essas obras públicas aqui, um destaque especial é dado à construção, né, da capital, né? Então, a construção de Brasília estava dentro dessas obras públicas previstas, né, do plano de metas que ajudavam a expandir, né, os gastos do governo. Além disso, você ainda tinha aqui a questão, né, da compra, né, da política de compra do café, que também tinha um enorme ônus, né, em termos das contas do governo, né, um enorme ônus para as contas do governo. Há aqui um outro desequilíbrio que, né, vai ser bastante importante na história econômica do Brasil daqui para frente, que é a inflação. Então, por exemplo, a inflação em 1958, nós já vimos, né, antes, ela vai para cerca de 24,4% né, de crescimento. Então, em 1959, ela já atinge 39,4%. Né? Depois cai um pouquinho, cede um pouquinho, vai para 30 em 1960, mas ainda assim permanece em um patamar bastante elevado. Então, nesse caso, o legado que o governo de Juscelino Kubitschek deixa para o sucessor vai ser uma economia um, com uma base industrial mais sólida, uma vez que nós vimos que o plano de metas ele conseguiu seus objetivos em termos de promoção do crescimento. No entanto, ele vai também ter um lado negativo ao deixar esses desequilíbrios aqui para serem enfrentados pelos governos que vão, né, se suceder. Bom, a gente vai ficando por aqui nessa parte final do plano de metas. Quando for na próxima aula, nós vamos estudar um pouco do contexto, né, da política econômica no governo Jânio Quadros e também no governo João Goulart, né? E depois a gente vai enfocar um pouco mais na questão do PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo. E esse plano é estruturado exatamente para fazer frente a muitos desses desequilíbrios que nós estamos estudando aqui. Então, por isso que essa aula é importante para se entender as aulas subsequentes. Até mais.